Tarde a todas as pessoas presentes. Eu sou a Júlia Maria, a gente já se encontrou na última aula. Sejam bem-vindos ao curso Epistemologias Negras por uma Educação Antirracista. O curso está sendo promovido e construído pelo Grupo de Estudos Educação, Gênero e Raça, o Educagera, em parceria com a Cátedra Paulo Freire da Universidade Federal de Viçosa e com a plataforma de cursos Educação Materialista. O curso é coordenado pelas professoras do Departamento de Educação da UFV, Maria Simone Euclides e Monalisa Carmo, e contará com várias ministrantes e ministrantes ao longo dos encontros. Eu vou reforçar aqui algumas informações importantes sobre o curso. O nosso último encontro, que será no dia 21 de agosto, será às 18 horas. Isso porque uma das professoras convidadas precisa cumprir horário em seu trabalho durante esse horário das 4 horas. De todo modo, os encontros estão sendo gravados e disponibilizados. Sendo assim, mesmo quem não puder acompanhar ao vivo, terá acesso ao conteúdo normalmente. Outra questão. Ao final do curso, os cursistas deverão enviar um relatório final para obter o certificado. Havia no site um modelo de relatório, mas não é o mesmo que iremos usar em nosso curso. Vamos enviar para o e-mail de vocês um novo modelo onde possamos dialogar de forma mais abrangente com as questões colocadas nas aulas. Esse relatório deve ser enviado até uma semana após a conclusão de nosso curso. Continue divulgando nosso curso, as aulas, assim como nosso perfil no Instagram, para que possamos alcançar e dialogar com mais pessoas. Estamos em nosso 5º encontro, cujo tema é Políticas Públicas, Lei 10.639, Estratégias de combater ao racismo e epistemicídio, com as professoras Monalisa Carmo e Lilian Rodrigues. Lilian Rodrigues, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa, com especialização em Gestão e Organização da Escola, com ênfase em Supervisão Escolar. É professora de Educação Infantil na Rede Municipal de Ervalha, Minas Gerais, integrante no Grupo de Estudos em Educação, Gênero e Raça, o Educagera, e tem interesse em estudos envolvendo a educação das relações étnico-raciais e infâncias. Monalisa Carmo é doutoranda em Educação na Universidade Estadual de Campinas, mestre em Educação pela Universidade Federal de Viçosa, graduada em História pela Universidade Federal de Viçosa. Foi professora da Rede Municipal de Viçosa, Minas Gerais, de 2016 a 2019. Atualmente é professora substituta no Departamento de Educação no curso Licenciatura em Educação do Campo, Liceno UFV. É integrante do Grupo de Estudos Educação, Gênero e Raça. Membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e estuda temáticas envolvendo educação das relações étnico-raciais e história das mulheres. A metodologia da aula vai ser a seguinte: as professoras falarão em torno de 1 hora. Em cada aula teremos 2 pessoas da nossa equipe da mediação. Eu estarei na comunicação direta com as professoras e vocês. Enquanto isso, vocês podem preparando as suas perguntas, dúvidas e comentários. E ao final da explanação das professoras, enviar no chat, pois a Michele, a mediadora 2, estará por lá organizando isso. Assim como na última aula, as perguntas deverão ser feitas somente pelo chat, por ordem de inscrição e com texto máximo, por conta de nosso horário de término da aula. Pedimos a todos que mantenham seus microfones e câmeras desligadas. Reforçamos também que as aulas estarão sendo gravadas e logo serão disponibilizadas no YouTube. Deste modo, caso prefiram, desliguem também a câmera do seu dispositivo. Então é isso, pessoal. Vou passar a palavra para as professoras. Boa aula para vocês. Ficamos muito felizes com essa possibilidade de estar aqui com vocês dialogando sobre algo tão necessário. O encontro de hoje ele foi planejado por mim e pela professora Lilian de uma forma coletiva, em que nós duas pudéssemos conversar realmente sobre essa temática e construir algo nosso, né, que tivesse a nossa cara para debater essas questões e de uma forma intercalada também, né? A nossa aula ela foi construída como um todo por nós duas a partir da relação de proximidade que nós temos. A gente vai começar a exibição dos slides aqui e aí daremos início, né, a uma discussão voltada para pensar políticas públicas, e essa discussão ela segue até o próximo encontro da semana que vem.
O objetivo do encontro de hoje é discutir a Lei 10.639 e, através dela, a gente se propõe a construir diálogos de a diversas formas usadas para a manutenção do racismo, né? E aqui a gente vai ressaltar o epistemicídio como um desses caminhos trazidos. A gente está começando a apresentação, só um minuto. Quando nos propomos a trazer uma discussão para o encontro envolvendo a 10.639 e as temáticas trazidas pelo curso, sentimos que a nossa discussão ela caminharia para compreender sobre epistemicídio, que é algo que afeta a sociedade brasileira e estabelece quais saberes são legítimos e quais saberes não são legítimos, né? Estabelecendo assim hierarquias do conhecimento. A própria discussão em torno da noção de epistemologia, que é o tema do nosso curso, nos leva a essa reflexão. Quando a gente iniciou toda uma divulgação de um curso pensando epistemologias negras, né, a gente trouxe uma questão: o que esperar de um curso que discute epistemologias negras? E como trouxemos no trecho da Grada Quilomba, eu convido vocês a refletir um pouco para entendermos, né, se em outros contextos da sociedade brasileira seria possível despertar o interesse de milhares de pessoas para um curso científico sobre um conhecimento produzido por pessoas que nem ao menos eram entendidas como passíveis de conhecimento, e muito menos de construtores de conhecimento. Quando a gente se depara com o nosso curso composto e construído por pessoas negras, ele já traz essa reflexão. E será que todas, todos e todes que viram e acompanharam a divulgação entenderam que a nossa fala é científica? E que a nossa fala é específica, mas a deles também é. As outras falas também partem de um lugar, partem de uma subjetividade, né? Então, são essas reflexões que se fazem necessárias para que a gente possa falar sobre a Lei 10.639. É discutir sobre todas as lógicas de manutenção do poder e a própria percepção de que conhecimento é poder. E, lamentavelmente, a gente vive em uma sociedade que hierarquiza essas relações de poder, né? E entende o conhecimento como algo singular. E, nesse intuito, a Lei 10.639 vem buscando uma universalização desses conhecimentos. E aí, o que é essa lei, né? O que a 10.639 apresenta para a gente? A Lei 10.639, ela torna obrigatório o ensino de cultura e história afro-brasileira e africana no ensino brasileiro. E o conteúdo programático passa a incluir esse ensino, né, dentro do currículo da educação básica e da educação superior também. E é importante a gente considerar que a 10.639 ela altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? E regulariza uma educação brasileira que aponta a necessidade de dialogar sobre essas epistemologias negras que a gente está trazendo aqui ao longo de todo o curso, né? Ao longo de todas essas construções. A gente tem uma alteração dessa lei em 2008, né? Ela passa a ser ela inclui o ensino de história e cultura indígena, entendendo as origens entendendo todas essas origens da população brasileira, né? E aí o conteúdo programático torna obrigatório o ensino de história da África e dos africanos e o ensino de história indígena e da cultura indígena, né? Trazendo todas as lutas desses povos, entendendo-as como fundamentais para compreendermos a população brasileira, né? E as complexidades que atravessam essas relações. No encontro de hoje, entendendo o próprio objetivo dos nossos cursos e as discussões que trouxemos aqui, a gente se atenta a usar a 10.639 enquanto uma mobilização, enquanto uma forma de reforçar
né, a mobilização do movimento negro para a construção dessa legislação. É importante que a gente considere que o histórico de construção dessa lei não se dá como diversas políticas implantadas pelo Estado, em que não exista uma participação da comunidade, né? Em que não haja uma exigência da comunidade para reivindicar esses espaços. Assim como acontece em diversas leis que chegam para o chão da escola, né? As leis, elas partem muitas vezes de cima para baixo, e as escolas precisam se adaptar a elas. Então, a 10.639, ela traz uma perspectiva de reivindicação da sociedade, dos movimentos sociais, quanto a uma pauta que a escola precisa trazer, entendendo que a educação escolar, ela é fundamental para a gente construir esses debates. E aí essas leis, elas partem das reivindicações do movimento negro, e como já foi discutido na aula anterior, ele vem reivindicando historicamente o direito à educação da população negra e questionando também as construções pedagógicas que são feitas nessa educação, entendendo que a presença desses sujeitos, né, a diversidade do interior escolar não deve estar apenas na presença de sujeitos, né? A diversidade, ela precisa estar integrada na própria construção do currículo, né? E a gente consegue pensar, trazer diversos pensadores que apontam essa necessidade de um diálogo com a escola e os sujeitos que ocupam essa escola, né? Isso é fundamental na construção de conhecimento. E aí, a partir do texto que a gente propôs para o encontro de hoje, a gente vai conseguir perceber que essas perspectivas históricas de reivindicações para a lei traz alguns decretos que caminham nesse sentido, né? Em 1854, com o decreto 1331, a gente tem o estabelecimento nas escolas de que não seriam admitidos escravos, pessoas que eram escravizadas, né? A legislação, ela ainda usa o termo escravos pelo período que a gente está discutindo. Não havia a possibilidade de que pessoas escravizadas ocupassem o interior da sala de aula, a não ser que houvessem adultos negros com disponibilidade para ensinar essas pessoas, né? Então, isso diz respeito ao acesso da população negra à educação. E aí, em 1978, a gente tem o decreto número 7031, que estabelece que os negros só podiam estudar no período noturno, e ainda assim a gente consegue acompanhar uma série de mobilizações nesse sentido, né? Houveram diversas estratégias para impedir que isso de fato acontecesse. Ou seja, o acesso à educação, ele foi reivindicado, nos levando a olhar para o que é ensinado também nessa educação. Para além desse acesso à educação, que a gente vê todas diversas mobilizações, né, nesses últimos anos, e historicamente sendo colocadas, a gente tem uma reivindicação do que é ensinado também. Com a Constituição de 1988, a gente tem a busca de um Brasil por efetivar a condição de um Estado democrático de direito. E a educação aparece muito forte na Constituição, né? Só que ainda assim, a gente se depara com uma série de limitações nesse acesso. E a gente tem as tensões do pós-período da ditadura, e a própria década de 90 ela é muito marcante para o movimento negro e para os movimentos sociais, né? Como já foi discutido na aula anterior. Então, são construídos uma série de diálogos que estabelecem uma aproximação entre os movimentos sociais e o Estado, né? Para que há uma necessidade de diálogos para que essas políticas sejam implementadas. O ato de ouvir, de certa forma, esses movimentos sociais, aí a gente consegue perceber que houveram acordos, né? Não há apenas um movimento do Estado em aceitar tudo que os movimentos trazem. Então, a partir desses acordos, a gente tem o estabelecimento de todas essas legislações. Um outro movimento importante que a gente trouxe aqui é a criação da Secretaria de Política da Promoção da Igualdade Racial, em 2003, né? O CEPI, a gente está com um erro aqui na digitação. E aí a gente entende que ela coloca a questão, que a CEPI colocou, né, a questão racial na agenda nacional.
ressaltando a importância das políticas públicas afirmativas. E aqui é importante a gente trazer o quanto é significativo, né, a própria noção de afirmação e uma alteração positiva da própria percepção das relações étnico-raciais. Né? Quando a gente analisa todas as discussões que construímos até aqui, a gente pode perceber nitidamente como a escola ela faz parte de todas essas questões. Como a escola, a educação escolar, específica que a gente vai trazer aqui, ela atravessa todos esses espaços. Mona Lisa. Oi? Desculpa interromper, é que o pessoal aqui do chat, eles estão falando que tá tendo um chiado no som. E algumas pessoas apontaram isso no chat, e eu queria te deixar informada também. Se tem alguma coisa com fone, eu não sei. E eu queria saber também se tá dando para escutar, gente, direitinho, porque algumas pessoas estão falando aqui que tá dando um chiado. Eu tô ouvindo você falando agora normalmente. Então algumas pessoas foram colocando que tá dando para ouvir, né? Então tá, vou aproximar. Isso, tá bom. Desculpa, Mona, pode continuar. Então tá. Não, tranquilo. Se a aproximação melhorar, pode ser em função disso, que às vezes o áudio, né, ele encosta um pouco na roupa. Melhorou bastante. Então é isso mesmo. Tô vendo o pessoal postando agora. Então, todas essas questões que eu trouxe até aqui, né, elas dizem respeito ao que a Nilma Lino Gomes nos convida a pensar, como diálogos que são internos, mas que também são externos à construção da ciência, né? Diz respeito a quebras das hierarquias de conhecimentos que são colocadas como hierarquias, né? O conhecimento hierarquizado, e, consequentemente, isso é parte das relações de poder que são construídas, como eu já disse anteriormente. Então, quando essa legislação ela é trazida, implementada, a gente não está discutindo a manutenção da hierarquia desses conhecimentos. A intenção aqui é que seja possível construir diálogos, ou seja, não é para substituir o eurocentrismo, né? A gente quer propor outros diálogos possíveis, né? Então, é a compreensão dessas subjetividades e particularidades de todos os conhecimentos, entendendo que não há um conhecimento universal, né? E não há espaço para esse conhecimento universal que nos é colocado. E aí, pensando nessas políticas e pensando no contexto da escola, a gente vai acompanhando, ao longo de todos esses encontros, as reflexões que vocês trouxeram, como a escola está em todos esses debates, né? E pensando nisso, que nós entendemos que esse espaço ele é possível e necessário para assumir esse papel de uma educação antirracista. Então, quando a escola ela assiste o debate racial, desculpa, eu fui acompanhar uma mensagem do chat aqui, acabei. Então, quando a escola assiste o debate racial como algo que não pertence ao ambiente escolar, é o que a gente percebe nessa imagem que nós trouxemos, né? A gente tem a manifestação de um racismo estrutural que a sociedade assiste e o reproduz, né, na condição de um racismo institucional no ambiente escolar. Só que quando a gente assume a importância da escola, assumir esse diálogo e ela se compromete a assumir essas questões, e aí quando a gente pensa esse ambiente escolar, né, a gente precisa pensar nos sujeitos que estão presentes nela e a própria diversidade colocada dentro do ambiente escolar, a gente entende que esse racismo estrutural, quando ele passa pela escola, quando ele invade um ambiente escolar, ele pode ser transformado na educação antirracista que a gente busca e que a gente almeja. Então, é sobre isso que essa legislação está falando para a gente. E aí a gente teve, em 2004, né, as diretrizes que são construídas como um caminho para propor alternativas para a aplicação dessa legislação. Ou seja, a gente tem a implementação de uma lei, mas a gente também tem diretrizes que vão trazer como construir e o que é preciso ser pensado, né?
E aí a gente consegue perceber, dentro das diretrizes, alguns termos e conceitos que são muito utilizados nessa construção, né? A própria noção de reparação e conhecimento e reconhecimento, a gente disponibilizou para vocês também, né, um material produzido pela Petronilha, e a própria noção de reparação e reconhecimento fica muito forte e nos permite entender que se refere a algo que já se faz presente, né? Quando a gente fala que a gente precisa reconhecer, é porque as questões que serão trazidas para esse ambiente escolar, elas já se fazem presentes. A gente precisa reconhecer a existência, a gente precisa reconhecer a existência dessas lutas, né? A gente não precisa construir lutas, a gente precisa reconhecer todos esses espaços e conquistas da população negra e reconhecer todos esses percursos para se debater as relações étnico-raciais. Então, diz respeito à construção de um olhar de valorização do que já existe, o que já se faz presente. E ao mesmo tempo, essas diretrizes, elas ressaltam também uma série de equívocos que são cometidos quando a gente fala das relações étnico-raciais, né? Um exemplo que nos aparece, que é colocado lá, é a própria concepção de que pessoas negras se discriminam, né? E aí, dentro das diretrizes, vão explicando por que isso acontece, né? Porque isso está muito ligado à própria manutenção da concepção de pessoas brancas de que são mais humanas e mais inteligentes. E por isso elas devem permanecer na condição de determinar essas políticas e essas relações, né? Então, quando essas afirmações são colocadas, há um movimento de desumanização desses sujeitos negros, né? Se eles próprios se discriminam, eles não são capazes de perceber aquilo que os afetam e produzem relações que os eliminam, né? Então, há uma retirada desse lugar de capacidade, de inteligência e de humanização também, né? Então, os próprios princípios trazidos nas diretrizes envolvem a consciência política e história da diversidade étnico-racial, né? O fortalecimento de identidades e de direitos, ações educativas de combate ao racismo e à discriminação. E tudo isso vem sendo enumerado e trazendo exemplos para que sejam discutidos nesse ambiente escolar. E quando as diretrizes traz essas questões, ela também sinaliza para a formação inicial e a formação continuada, né? E aí a gente pensa no ensino superior. Entendendo que os sujeitos que estão nessa escola, eles precisam de uma formação para trazer essas questões, né? Então, em meio às dificuldades para a gente conseguir visualizar, observar, né, a própria aplicação dessa legislação na educação básica, atravessa o ensino superior, uma vez que a gente se depara com a mesma dificuldade de aplicação no ensino superior. E está relacionado àquilo que a gente trouxe desse racismo institucional também, né? Então, o ensino superior também precisa estar em condições de oferecer essa formação iniciada para que esses estudantes de licenciaturas, e aí quando pontuam as licenciaturas nas diretrizes, nos sinalizam para as diversas áreas do conhecimento também, né? Para que a gente não entenda isso como uma obrigatoriedade do ensino de história e literatura apenas, mas como algo que atravessa todo o currículo escolar, porque esse percurso de decolonização do conhecimento, ele precisa passar pelas diversas áreas, né? Quando a escola assume esse espaço, como ela se propõe nesse caminho antirracista, isso cabe a todas as áreas do conhecimento. E aí as diretrizes também sinalizam para as outras áreas que não são as licenciaturas, né? E aí trazem exemplos como a própria medicina, para entender o exemplo que é usado é a anemia falciforme, né? Para entender doenças que afetam mais a população negra. Então, essas diretrizes elas sinalizam para modificação de todo um currículo que atravessa as mais diversas áreas do ensino e ultrapassa as próprias licenciaturas. Então, aqui a gente tem uma percepção de que construída, né, pelo movimento negro historicamente, de que o combate ao racismo ele precisa passar pela escola. A educação escolar precisa assumir um papel fundamental nessas construções. E aí a gente trouxe aqui também para pensar um pouco sobre a BNCC, né? Se as diretrizes nos trazem
caminhos, a BNCC nos traz normativas. E a gente passou por um processo delicado de debate sobre a aplicação da BNCC, sobre a própria construção dela, e a gente precisa conversar sobre isso para entender essa própria legislação, a própria 10.639. E agora a professora Lilian vai iniciar falando um pouco sobre a BNCC e a gente vai dialogando juntas. Boa tarde, pessoal. Vou preparar aqui. Bom, pessoal, continuando a fala, né, sobre a... Boa tarde, né, primeiramente. É um prazer estar aqui com vocês, né, compartilhando um pouco, né, sobre essas políticas, né, essas políticas afirmativas, mais propriamente a Lei 10.639. E agora a gente entra numa parte que remete um pouco às diretrizes e bases, né, as diretrizes, né, curriculares, e leva elas para dentro da BNCC. Então, primeiramente eu vou tratar um pouco da forma, do contexto geral da BNCC, né, para contextualizar aqui. Bom, a Base Nacional Comum Curricular, ela foi homologada em 2017, e com isso, ela considerou, né, ela teve um processo, né, de construção, e esse processo de construção, ele considerou um caráter democrático, e esse caráter democrático, ele envolveu educadores, envolveu toda uma sociedade. Então, isso, e a sociedade, né, os educadores, eles puderam trazer suas contribuições. E assim como os educadores e a sociedade, né, como um todo, trouxe suas contribuições, nós acreditamos também que os movimentos sociais eles tenham agido também de forma a trazer suas contribuições para a manutenção, né, dessa base nacional, né, porque é um pacto, né, é um pacto interfederativo. Então, a base, ela abrange, né, os municípios, os estados. Então, ela é de caráter nacional. Então, quando nós pensamos, né, nesse pacto interfederativo, nós pensamos de forma que as competências e as diretrizes, elas orientariam os currículos de todas as escolas, né? E a partir disso, os currículos, eles tinham que abranger, né, a parte da igualdade, diversidade e equidade. Quando nós tratamos de igualdade, né, como traz o texto da BNCC, ela traz que a igualdade deveria ocorrer, né, a partir das aprendizagens essenciais, né, do direito ao acesso a essas aprendizagens essenciais, né, na educação básica, e também trazer as oportunidades, né, a oportunidade de acesso a esse conteúdo de forma democrática, né, a todos os estudantes da educação básica. E quando ela traz também, né, nesse contexto de igualdade, né, a concepção de oportunidade também de ingresso e de permanência desses estudantes. Quando ela traz sobre a concepção de equidade, ela traz sobre um posicionamento onde ela define, né, que deve ocorrer, né, as aprendizagens essenciais, reconhecendo, né, as demandas dos estudantes. Então, são estudantes diferentes, de diferentes regiões, com diferentes demandas,
e ela traz as aprendizagens essenciais como forma de atender a todos esses estudantes. Então, ela orienta essas políticas educacionais, ela é uma política curricular, né? Então, e a partir de então, nas escolas, fica estabelecido que nas escolas de todos os países, de todo o país, deveria aplicar a Base Nacional Comum Curricular. O compromisso, né, ela assume esse compromisso também com relação aos grupos sociais. E quando ela traz essa característica, ela coloca em destaque a diversidade, né? Ela traz sobre os grupos sociais, sobretudo aqueles grupos marginalizados, né, que se encontram à margem da sociedade. E trazendo esse ponto da diversidade, ela coloca que o Brasil é um país, né, com uma diversidade cultural, uma diversidade linguística, étnica, mas que também possui desigualdades. E nisso a gente retoma lá aquele ponto de equidade, né, das demandas dos estudantes, né? Então, ela traz essa ideia de diversidade. Mas é importante a gente retomar a aula da professora Letícia e pensar, né, esse olhar sobre a diversidade, como ele atinge os nossos currículos, como os conteúdos eles são aplicados, até mesmo na Base Nacional Comum Curricular, como a diversidade é vista. Então, é necessário que haja um olhar interseccional sobre essa diversidade, né? Porque a diversidade, o olhar interseccional, ele abrange diferentes categorias, né? De raça, classe, gênero, de identidade. Então, há uma necessidade de outras identidades. Então, há uma necessidade de trazer esse diálogo, esse olhar, né? Para dentro da Base Nacional Comum Curricular, mas também para dentro da aplicação, né, dos conteúdos curriculares nas escolas. E de uma forma geral aqui, a gente pontuou alguns pontos, né, da base nacional, onde ela vem pontuando, né, as competências gerais que abrangem a questão da diversidade. Então, é importante a gente olhar para essa diversidade que é pontuada aqui como uma diversidade que deve atingir de modo interseccional a todos, né? De forma a fazer com que o que ela propõe de igualdade, de diversidade, de equidade, ela se concretize, né? Então, pensando aqui nas questões das relações étnico-raciais e também na aplicação, né, do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, nós pensamos aqui, né, sobre esses 4 pontos, sobre essas 4 competências, pensando, por exemplo, a primeira que fala sobre valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural, digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colocar para a construção de uma sociedade justa e democrática e inclusiva. Então, aqui, nós trazemos, né, a questão das epistemologias, da valorização, né, das epistemologias de todos os conhecimentos, e trazemos aqui essa construção, né, histórica também desse conhecimento. Então, aqui nós já dialogamos com a necessidade de trazer as epistemologias de grupos também marginalizados, né, pela sociedade, trazer, porque eles também trazem conhecimentos, né? Então, fazer esse diálogo com os conhecimentos de uma forma ampla, pensando em um caráter que não seja etnocêntrico, europeu, né? O outro ponto que a gente trouxe sobre valorizar, fluir diversas manifestações artísticas e culturais, das locais e mundiais, e também participar das práticas da diversidade da produção artística cultural. Então, aqui nós trazemos sobre as manifestações artísticas e culturais,
E é importante a gente trazer esse ponto como uma característica geral, para pontuar que a manifestação cultural, artística e cultural de um povo, ela não ela tem que ser considerada em sua ampla dimensão. Porque nós trazemos aqui que muitas vezes, por exemplo, quando nós tratamos do continente africano, muitas vezes é tratado como uma cultura única, como uma língua única. Então, nós temos que trazer essa diversidade de culturas, né? Tem vários países no continente africano, então é necessário trazer essa articulação, né, dos vários conhecimentos produzidos daquele continente. Então, não é para a gente pensar numa minimização, né, numa redução, né, da cultura dos povos, como, por exemplo, não é para a gente pensar numa redução da cultura, do artístico dos povos indígenas também. Né? Há uma construção histórica, há uma ancestralidade, há uma dimensão maior, né? Quando nós pensamos aqui também sobre valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, né, sobre apropriar de conhecimentos e experiências que possibilitam relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao projeto de vida como liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Nós trazemos aqui sobre a necessidade dos saberes novamente, sobre considerar os conhecimentos produzidos, né, pelos diferentes povos, pelos diferentes grupos, olhar, né, de maneira interseccional, como eu já havia dito. E quando nós trazemos sobre exercitar a empatia, o diálogo e a resolução de conflitos e cooperação, fazendo-se respeitar, promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, a gente traz isso, né, sobre a valorização da diversidade, de forma muito incisiva, sobre a necessidade de nós vermos essas epistemologias sem tratá-las tratando elas, né, como um direito de manifestação, como um direito de ser valorizado, de ser reconhecido dentro da sociedade. E dentro disso, né, a gente pensou nesse olhar, pensando na diversidade, sobretudo, e na forma como as relações étnico-raciais e a história da cultura afro-brasileira e africana, ela se apresenta, a gente vê uma necessidade também de falar um pouco sobre como ela se apresenta na BNCC, nas diferentes níveis, né, nas diferentes etapas, né, no ensino, na educação infantil, no ensino fundamental no primeiro segmento, no ensino fundamental no segundo segmento e também no ensino médio. Então, quando nós voltamos aqui o olhar, né, para essas questões, a gente percebe alguns aspectos que a gente vai trazer a partir de alguns exemplos de conteúdos apresentados na BNCC. Outro ponto também sobre a história, o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, e a forma como ele se apresenta na BNCC, ele é trazido como algo, como uma questão que ela se dialoga, né, com os conteúdos, né, ela é trazida nos conteúdos, né, nos objetos de conhecimento, mas ela também é apresentada num primeiro momento na BNCC como um conteúdo a ser trabalhado de forma transversal e integradora. Então, quando nós trazemos, né, sobre essa transversalidade, né, e essa integração desse conteúdo, nós levamos em consideração que há necessidade de trabalhar as relações étnico-raciais, a história da cultura afro-brasileira e africana de forma interseccional e também interdisciplinar. Então, trazendo ela interdisciplinarmente, é dialogar com ela nos diferentes conteúdos, nas diferentes disciplinas,
né, desde o ensino religioso, que algumas escolas ainda têm o ensino religioso, até o ensino da matemática, da história, da geografia, das ciências, há possibilidades de articulações, e nós pensamos nessa transversalidade, nessa interdisciplinaridade, a partir desse ponto, né? E esses conteúdos, né, eles são trazidos nas habilidades, né, dos componentes curriculares, e eles devem articular, né, de forma a trazer, né, os conhecimentos que tragam essa base, né, de relações étnico-raciais de diferentes formas de abordagens também. Buscando uma reflexão sobre as terminologias usadas também pela Lei de Diretrizes, pela BNCC, a gente teve um olhar também sobre a terminologia quando o foco é no sentido da história e da cultura afro-brasileira e africana, porque o termo escravidão e o termo escravo, ele ainda se faz presente na BNCC. Então, a gente vê uma necessidade de falar aqui sobre esse rompimento com essa ideia colonizada de colocar, né, esse termo escravidão, esse termo escravo. Então, a Elizabeth Harcourt de Lattaille e o Adriano Santos, o Rodrigues dos Santos, eles têm um artigo, né, que eles construíram em conjunto, que eles trazem exatamente essa desconstrução, né, da terminologia de escravidão, de escravo. Por que essa necessidade, né? Eles trazem, né, que é a condição, a escravidão e o escravo como uma condição, né, como se fosse algo aceitável e passivo do sujeito, e o termo escravização e escravizado é um termo que rompe com esse processo, porque é um processo ao qual a gente observa que o sujeito ele foi escravizado por conta do processo, ele sofreu uma escravização, ele sofreu, aí, nesse caso, eles veem a escravização como um processo que é forçado, né, que é obrigatório de ser trabalhado, de ser, né, submetido. Então, a gente vê essa necessidade da BNCC ter buscado romper com esse conceito também. Sobre os exemplos, eu mais a Mona Lisa vamos dialogar sobre esses exemplos também. Na educação infantil, por exemplo, nós trazemos aqui sobre o campo de um exemplo, né, sobre o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, que tais como objetivos de aprendizagem, né, e desenvolvimento, de acordo com a etapa em que o aluno, o estudante se encontra, né? Então, no primeiro código alfanumérico aqui, nós temos o objetivo de aprendizagem e conhecimento para bebês. O segundo código aqui nós temos para crianças bem pequenas, e o terceiro código para as crianças pequenas. Então, quando nós vamos, né, observar, né, qual é o olhar sobre as relações étnico-raciais e sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, na educação infantil, a gente vê esse rompimento, né, essa ideia ampla de diversidade. É nela que a gente observa, por exemplo, que não apresenta uma especificidade sobre esse ensino, né? É necessário olhar essa categoria sobre a formação da identidade da criança, né? É nesse início, né, da fase da infância que a criança vai começar o seu processo de construção,
né? E é uma necessidade aqui, nesse contexto, de fazer uma apreensão, né? Que os professores, eles têm a apreensão dos conceitos, que ele tenha um tratamento das informações e saiba conduzir as situações. Então, é necessário aqui trabalhar as relações étnico-raciais nesse contexto também. E muito chama atenção sobre os aspectos afetivos também, e a necessidade dos cuidados com os discursos quando nós estamos tratando sobre a formação da identidade de uma criança, sobretudo de uma criança negra. E, diante disso, é necessário a gente dialogar sobre esse contexto, né, em que a criança se encontra, esse processo de construção, formação de uma identidade positiva de si. E a forma como o professor de educação infantil ele aborda essa questão, ele pode dizer, refletir muito na formação, no início da formação dessa identidade. Então, a gente vê aqui uma necessidade dessa questão. Então, aqui sobre, eu vou pegar mais a parte das crianças bem pequenas e das crianças pequenas, que são as crianças que eu mais tenho contato, né, sobre perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças, né, nas crianças bem pequenas. E com as crianças pequenas, a gente tem a demonstrar valorização das características do corpo, respeitar as características dos outros, as crianças, os adultos, e como eles convivem, e como os pais convivem. Então, é necessário de ter esse diálogo, né, de trazer essa formação para a criança, essa valorização, essa forma positiva de si. E também sobre a potência, olhar para a negritude como potência, com relação à criança negra, e trazer, né, essa concepção de conscientização, né, de valorização, né, pela criança branca também. O segundo exemplo aqui é o ensino fundamental 1, onde ele vem pontuando sobre a necessidade também de trazer alguns aspectos, né? Quando a gente volta ao ensino fundamental, o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, a gente percebe que muito das construções que ali se inserem voltam-se muito à história, e eu trago também, puxo também para o ensino religioso, que traz algumas concepções sobre as concepções de religiões de matriz africana, né, que ele se apresenta ali no ensino fundamental 1, e aqui no ensino de história a gente vê sempre uma presença bem pontual sobre a questão da formação dos povos, né, das formas culturais com os povos eles surgiram, né. Então, é necessário trazer um cuidado, né, sobre relatar sobre a diversidade de um povo também, suas culturas, seus modos, né, de produzir conhecimento. E aí, quando a gente lança esse olhar para pensar o ensino fundamental 2, a gente consegue perceber essa concepção limitada da diversidade, né, que a professora Lilian trouxe, pensando essa diversidade étnico-racial, e aí entendendo a própria área da história, né, e aí trazendo área, não necessariamente a disciplina também, né, a gente consegue observar como a BNCC acaba mantendo alguns aspectos quando a gente analisa esse próprio ensino de história, e aqui a gente trouxe um exemplo para pensar o ensino de geografia, né? A gente foi analisando os diversos anos escolares, e a gente observa muito, voltando-se para o ensino fundamental 2, uma tentativa em tirar das caixinhas, né? Porque é um momento em que a gente tem as disciplinas formadas, né, construídas, só que a gente percebe também algumas limitações nesse sentido, né? Há uma dificuldade em dissolver a própria legislação, e ela acaba sendo concentrada em determinadas áreas do conhecimento. A gente consegue observar no ensino de português e literatura, só que a gente também não observa nada referente quando a gente observa o ensino de ciências, né? Analisando o Fundamental 2. E aqui a gente trouxe um exemplo do ensino de geografia,
que nos sugere um debate para pensar a questão do território, da territorialidade, que é muito importante quando a BNCC pontua e ressalta em alguns espaços a questão da educação quilombola, né? Só que a gente observa algumas contradições também. Ao mesmo tempo em que essa territorialidade, que essa temática, ela aparece como algo importante, a gente também percebe uma ausência do debate atento à questão, às demandas dos povos do campo, né? E há uma supervalorização da questão da cidade, do processo de urbanização, as lógicas de industrialização e as propostas capitalistas associadas a isso, muitas vezes são mantidas. Então, a gente vai observando muito essas limitações, né? Quando a gente pensa a diversidade dos povos do campo, entendendo que tem uma significativa população negra nesses espaços, né? Ocupando esses espaços, a gente observa tais aspectos. E aí a gente pontuou aqui as habilidades, né? Analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na caracterização dos tipos de trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais na América e da África. E apesar dessa habilidade estar sendo colocada, quando a gente vai analisar os objetivos de conhecimento, isso não aparece, né? Analisar os processos de desconcentração e descentralização e recentralização das atividades econômicas. E aí nessa habilidade, a gente vai observando muito também as lógicas do processo econômico, né? O capitalismo, ele vai sendo muitas vezes ressaltado como a faixa etária, né? Igual quando a gente olha para o sexto ano, traz uma importância em debater esse capitalismo nessas diversas áreas, e ele vai sempre sendo colocado como algo europeu, unicamente construído pelos europeus, né? Então, são diversas reflexões importantes. E quando a gente olha aí para o sexto ano, por exemplo, para pensar essas habilidades, que é a fase escolar que no ensino de história a gente identifica como importante para entender as relações sociopolíticas que são construídas, né? A gente vê uma forte atenção para o mundo grego, por exemplo. Então, são algumas das contradições, né? A Grécia ainda permanece como o berço da filosofia, e o entendimento grego ainda aparece como único para a gente entender sobre a construção da filosofia da nossa sociedade. Isso é extremamente limitante, né, quando a gente deixa de olhar para a filosofia africana, e a filosofia africana tem diversas reflexões para se pensar a própria 10.639, né, como ela aparece dentro da 10.639, e a dificuldade desse olhar para a filosofia africana dentro dessas implementações. Então, a gente vai observando que nas ciências humanas e nas ciências humanas e sociais, e aí quando a gente olha para o ensino médio em específico, a gente se atenta a uma concepção crítica, coloca-se, né, uma necessidade de uma concepção crítica dos sujeitos no que se refere à construção desses conhecimentos. Só que a gente não consegue visualizar tudo isso nos conhecimentos específicos trazidos, né? Nos objetivos dos conhecimentos, desses conhecimentos que são pontuados. Então, acaba que fica concentrado esse debate sobre as relações étnico-raciais em determinadas áreas, em determinadas faixas etárias da educação, né? A gente vai ver um pouco mais, a gente vê um pouco menos no ensino médio, por exemplo, se atentando mais ao ensino fundamental, como se no ensino médio essas discussões já tivessem sido construídas e não fosse mais necessário, né? E a gente sabe que isso vai atravessar os diversos anos escolares. E aí, a partir disso, pode trazer, Lilian, o estudo. Sim. Então, a partir, né, dessas reflexões que a gente foi construindo, né, eu e a Mona Lisa, a gente organizou também um levantamento, assim, rápido, né, sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, né, e como ele é abordado nas instituições. A gente trouxe aqui a gente aplicou, né, 11 formulários com 5 são adolescentes e crianças, né, que estão na educação básica, e 6 são estudantes do ensino superior de diferentes áreas.
né? E a gente vai pontuar aqui alguns aspectos, né, que aparecem em maior proporção aqui e como esses aspectos eles ainda dialogam entre si, né? O primeiro ponto aqui que eu tenho é sobre ser abordado, né, quando e se abordado o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana das instituições de ensino, como eles se apresentam, né, como o professor ele propõe esse ensino, né, como esse ensino, esse conteúdo, ele se aplica, né, quais são as temáticas que são apresentadas aqui. Então, a gente... Pode falar. E aí, quando a gente trouxe esse estudo, uma coisa que a gente se atentou a dois grupos, né, que são os estudantes da educação básica e do ensino superior. Nos atentamos também às pessoas que estão nos cursos de licenciatura, e aí a gente observa uma semelhança nas respostas, mesmo entre pessoas da educação básica e do ensino superior, no que diz respeito à necessidade de conhecer mais, né? A repetição de determinados termos, a própria concepção de escravos, a escravidão aparece tanto no na educação básica quanto no ensino superior. A perspectiva cultural para entender as relações étnico-raciais aparece muito forte também nos dois grupos, né? E aí, quando a gente se atenta à educação básica, a gente observa muito a questão da dança, a música, e isso também se relaciona ao próprio 20 de novembro, né, que é um outro aspecto importante a ser considerado da 1639. Então, como as escolas estão se mobilizando nesse sentido. E aí a gente busca ampliar, né, para além do cultural, a gente precisa trazer outras questões também, né, sem diminuir esse aspecto. Sim, e a forma também que é aplicado, né, apresentado aqui para a gente como cultura apenas, e não culturas, né, dança e não danças, né, a forma como é usado aqui também, é expressado aqui para nós, é também uma forma muito reducionista, né, da forma como os estudantes eles colocam aqui. E outro ponto aqui que é interessante a gente pontuar aqui é sobre essa ideia, essa concepção de história e cultura afro-brasileira e africana, ela ter sido trabalhada como uma temática a ser estudada sozinha por uma das pessoas que respondeu o formulário, né? Então, essa ideia, né, de ampliar essa concepção de cultura, né, como ela se faz necessário. Outro ponto aqui que nós trazemos é como o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana contribui para a formação, né? E aqui a gente vê uma predominância de estudantes que se autodenominam, né, autodeclaram pardos, e um preto e uma branca. E aqui a gente percebe também, né, uma predominância também sobre as questões onde os que responderam trazem sobre que contribui nessa visão cultural também, né, e como essa visão cultural né, das danças, ela se faz tão presente, né, sobre trazer também um novo diálogo também, como isso se apresenta, né, a questão dos antepassados e como isso traz um diálogo. Outra questão também, que esses são estudantes do ensino superior, né, esse não sei de um aluno do curso de matemática. E, nesse caso, a gente fica refletindo sobre a forma como os cursos eles têm adaptado, né, a Lei 10.639, de forma a formar professores também de outras áreas, né, das áreas biológicas, das áreas exatas, né, para trazer também as concepções, as contribuições, né, dos outros povos para aquela área, né, como na matemática a gente pode trazer os conteúdos, né, os conhecimentos, né, que os egípcios, por exemplo, trouxeram para a matemática. E aí a gente consegue essa relação mesmo que você trouxe, né, Lilian? Porque aqui a nossa questão ela diz respeito a como poderia contribuir
E aí, quando uma pessoa da área das ciências exatas, né, que também é uma ciência humana, e a gente precisa dialogar sobre isso, como ela não consegue entender como há essa contribuição. Então, a gente vê esse processo de formação, como ele tem sido construído, né? A própria etnomatemática vem discutindo diversas questões, isso aparece nas diretrizes para a gente dialogar sobre, mas aí, quando chegamos nesse espaço, a gente, como as pessoas têm dialogado sobre isso, né? A gente percebe muito essa dificuldade. E aí, quando a gente olha para áreas como as ciências humanas, voltadas para a pedagogia, o ensino de história, a gente consegue perceber uma maior demanda, o que também não significa que isso já foi construído dentro da educação superior, né? Não significa que esses estudantes também tiveram essas disciplinas, esse conteúdo dentro da sua grade curricular. Agora, voltando para os estudantes da educação básica, a gente percebeu, né, uma autodeclaração dos estudantes, né, colocando-se como preto e preta. E outro ponto aqui que a gente traz é como as meninas, né, elas trazem uma ideia de que como esse estudo, né, ele contribuiria na formação delas de forma identitária, né, de reconhecimento, né, e como a gente vê esse movimento, né, de reconhecimento das mulheres negras, né, o reconhecimento do cabelo, a gente percebe, né, essa mudança, né, de valorização, dessa quebra de padrão e dessa identificação, né, das meninas pretas também, com esse aspecto, né? E aí, quando a gente observa as falas dos sujeitos brancos, igual aparece aqui, ajudaria a entender como é. E a gente fica pensando na manutenção de algumas relações da outridade, né? Porque isso diz respeito também a esse sujeito branco, né? Quando a gente está trazendo esse debate das relações étnico-raciais, isso também atravessa a construção desse sujeito branco em relação a si. Então, a gente vai observando nessas falas como esse ensino ele tem sido construído e se ele tem sido, né, que são alguns questionamentos que a gente apresenta e que as respostas dessas pessoas nos permitiram dialogar sobre, né? Agora eu vou trazer um pouco para vocês sobre a família e a educação das relações étnico-raciais. A Jerusa Vieira Gomes, ela traz um estudo sobre socialização. E nesse estudo, ela traz sobre a interiorização do mundo social pela criança. Então, ela traz 3 ângulos. A interiorização do mundo social imediato pela criança, a interiorização do mundo social pela criança por intermédio da família, lembrando que a família ela tem suas especificidades, e a interiorização do mundo mediado, do mundo social mediado, lembrando que a criança tem sua singularidade, né, sua própria maneira de fazer essa interiorização. Então, nisso, a gente entra em diálogo com alguns pontos, né, desse processo de socialização. É compreender, né, como acontece esse reconhecimento, né, da diferença étnico-racial, né, a partir da socialização que ocorre na família e também na escola. Né, essa construção de identidade, essa forma com a qual a criança pode, num primeiro encontro, ela estar de encontro, a forma como ela vai se reconhecer, né, como ela vai se formar, vai formar a sua identidade. Então, esse debate, ele é importante porque essa criança, ela pode se formar a partir, né, ter sua identidade reconhecida, se reconhecer negro, tornar-se negro, né, perceber-se negro a partir, né, do encontro com o racismo. E eu faço referência, lembrando, né, do Roda Viva dessa semana, né, da necessidade de trazer a negritude enquanto potência para aquela criança, né, para que ela tenha referências positivas de si para a formação de sua identidade. E pensando nisso também, eu trago que essa formação, né, dessa potência, dessa imagem positiva de si,
ela entra em diálogo também na relação como a família, ela estabelece, né, as questões raciais. Se essas questões raciais, elas vão, né, dialogam, né, se há esse diálogo no interior das famílias, ou se as famílias, elas pensam esse diálogo de forma a interromper, né, a tirar a criança dessa posição, né, étnico-racial, para que ela não possa, para proteger ela, né, como uma forma de proteção. E nisso a gente entra, quando o racismo ele ocorre na escola, há uma necessidade de pensar, né, como a escola vai reagir. Então, a Eliane Cavaleiro, ela traz essa reflexão sobre o silêncio do lar e o silêncio escolar. O silêncio escolar, ele pode trazer um grande conflito nas instituições de ensino. Quando você traz, quando a escola, ela silencia, né, a Grada Quilomba mesmo pontua que quando há o silêncio da escola diante ao racismo que ocorre ali naquele estabelecimento, naquela instituição, é uma forma de opressão, né? E esse silenciamento, esse processo de não escuta da vítima, é uma forma de não reconhecer, né, a subjetividade daquele sujeito, aquela necessidade de falar, né, de ser, né, de se posicionar ali diante daquela questão. Então, quando a Grada Quilomba coloca isso, ela traz também que como essas formas, né, de opressão, elas trazem discursos, elas trazem discursos, trazem imagens, trazem símbolos, e como isso pode se reverter, né, numa forma traumática. E para acontecer esse rompimento, a gente vê necessário da escola trazer e a Eliane Cavaleiro mesmo pontua isso, a gente traz essa necessidade de fazer esse rompimento colocando as pautas, né, como o racismo, as relações étnico-raciais, e, sobretudo, as questões do racismo mesmo, quando ele ocorre como um problema escolar, como um problema a ser questionado, a ser um problema da escola, né? E muitas vezes isso é atribuído à família, sobre esses problemas, eles são tratados de forma pessoal, e não são uma problemática assim, estrutural, uma problemática que a sociedade trouxe para dentro das escolas, né? Então, é essencial que essas temáticas, elas sejam pautas dos projetos pedagógicos das instituições, das pautas pedagógicas, das formas de planejamento das instituições, e que as escolas também, elas se posicionam diante do seu projeto político-pedagógico, né? Primeiramente, né, se posicionem, sobretudo, com relação à forma como tratar, né, trazer, né, para essa discussão os conselhos da instituição, para que haja um encaminhamento dessa situação, e sobre, né, o racismo e a discriminação. E essas questões sobre relações étnico-raciais e trazer sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana deve estar dentro do projeto político-pedagógico das instituições, e envolver também as famílias, trazer às famílias essas informações, porque muitas vezes não é discutido porque falta essa concepção conceitual, essa concepção sobre as realidades que ocorrem, né, com os negros no Brasil. Então, trazer as famílias para esse projeto político-pedagógico e pensar nas formas como as suas contribuições podem trazer na formação, né? O projeto político-pedagógico não tem uma missão. Qual é a missão desse projeto político-pedagógico? Né? Formar esse cidadão para que nós queremos, né, esse cidadão antirracista consciente, né, e trazer essa comunidade para essa reflexão, né, e esses estudantes possam, assim, promover uma conscientização, né, os estudantes brancos, eles sejam conscientizados, os estudantes negros, eles passam por esse processo de descolonização e tenham uma imagem positiva de si também. Aqui nós temos alguns conteúdos, né, que nós trazemos para os professores, né,
o acordo da cultura, né, que já foi citado anteriormente, né, os modos de ver, sentir, interagir, né, e eles são importantes, né, esse material é importante, porque ele não traz apenas uma coisa aplicada, uma coisa pronta, traz uma reflexão, né, traz contribuições conceituais, né, aí nós temos também sobre a educação infantil, né, as memórias das palavras, que remetem também às palavras, né, e remetem também à história africana, à história afro-brasileira, né, e como nós apropriamos dessas palavras também. Fala sobre as orientações e ações de educação das relações étnico-raciais, que são um conteúdo também do Ministério da Educação. Gongué é muito interessante, porque ele traz faixas musicais, instrumentos musicais, e pode ser muito utilizado, né, na musicalização, entre outras formas, né, de manifestações culturais, né. E os conteúdos antirracistas, que é da Janine Rodrigues, né, ela oferece um curso também de formação antirracista, e esse conteúdo é muito interessante, porque ele traz várias referências aos professores também. Aqui nós trazemos referências e referências complementares também. Nós encerramos a nossa apresentação e vamos abrir para as perguntas agora, né? A Júlia com a mediação. E a partir disso a gente estabelece os diálogos. Isso, gente. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Ótima aula, professora Lilian, professora Mona Lisa. Nossa, muito obrigada mesmo, assim, muito enriquecedora. A gente vai estar aberto às perguntas agora. A Michelle, ela vai estar responsável, né? Para passar as perguntas para as professoras. Então, quem se sentir aí, quiser dialogar com a gente, conversar com as professoras, né, sobre o assunto, é muito interessante que elas trazem questões extremamente importantes quando a gente se pensa nas políticas afirmativas, né? Essa questão de descolonização do conhecimento a partir do meio escolar, isso também é muito importante a gente se pensar. As diretrizes curriculares também, se pensa a educação escolar, né, como base, se pensar o racismo na sociedade, se pensar o racismo na escola. A BNCC também é muito legal se pensar BNCC. A BNCC e o currículo, né, que são questões que é muito importante a gente se pensar, da gente trabalhar, só que normalmente são questões que a gente não pelo menos para mim, né, são questões que estão muito distantes. Assim, então, trazer isso mais próximo deixa mais claro, né, para a gente se pensar a educação, se pensar as propostas. E também a discussão que eu achei interessante foi a questão da teoria e da prática, né? Como que a base nacional, como que o currículo está escrito lá e o que acontece realmente dentro da sala de aula. A questão da família também, que a Lilian trouxe no final, eu achei fenomenal, gente. As perguntas aqui ou as perguntas pelo chat? Perguntas pelo chat, por favor, Bruno. Boa tarde, gente.
Só reforçando mais uma vez, as perguntas vão ser feitas através do chat, com teto máximo de tempo, por causa do nosso horário do término das aulas. A metodologia das perguntas hoje vão ser uma pergunta de cada vez, então eu vou ler as perguntas para as palestrantes e elas vão respondendo respectivamente. Já temos perguntas aqui. Da Carla Oliveira. Carla Oliveira diz: eu gostaria de saber das duas quais pistas para começar a tratar as relações étnico-raciais desde as crianças bem pequenas. Muito obrigada. Quem vai responder primeiro? Mona Lisa, Lilian? Eu acho que eu posso responder. Como começar, né, a tratar as relações étnico-raciais desde as crianças bem pequenas? Bom, primeiramente, eu vou falar sobre a forma como eu trabalho. Eu tenho uma turma do segundo período com crianças de 5 anos, né? E a forma como eu trabalho é trazer para essas crianças, no primeiro dia de aula mesmo, eu trago lápis de cores de pele. Aí, primeiramente, eu trago uma concepção dessas crianças, né, sobre o que seria a cor de pele, né? E é nesse início mesmo, a gente já tem o contato com algumas interpretações das crianças sobre a cor de pele, né? E eu creio que esse contato, né, seja algumas concepções que elas já tiveram anteriormente, né, sobre as relações, né, étnico-raciais. Aí, no caso, seriam crianças bem pequenas. Eu sugiro, né, a apresentação para essas crianças de conteúdos, por exemplo, são crianças de 1 a 3 anos, trazer brinquedos, né, que remetem às cores de pele, diferentes cores de pele, né, bonecas de diferentes cores de pele, trazer histórias também, tem histórias, né, que precisam ser histórias mais menores, né, com menor conteúdo, né, para que essas crianças, elas podem abordar, podem né, ter esse contato, porque com crianças bem pequenas, é uma coisa mais, os objetos têm que ser maiores, o conteúdo ele tem que ser um pouco mais reduzido, né, toda essa dimensão, né, das relações étnico-raciais, elas têm que se concentrar em alguns objetos, né, trazer para elas instrumentos, né, uma forma de tratar também as relações étnico-raciais. É uma coisa bem visual, né, trazer imagens de pessoas também. A criança adora segurar a imagem, ver pessoas, né, diferentes, é bem bacana trazer essa perspectiva visual, né, grande, para que ela possa ter esse contato. Eu acho que, não sei, você entendi? A minha área específica não é educação infantil, né, mas eu tenho um trabalho que perpassa muito pela educação infantil, e tem a Kilsan Oliveira, que traz algumas reflexões muito interessantes para pensar as crianças e até os bebês, né, nesse debate das relações étnico-raciais. A Kilsan, ela tem a análise de situações em que os próprios bebês reproduzem questões muito ligadas às suas famílias, né? Então, toda essa relação que a gente trouxe para pensar a família é muito importante em todas as faixas etárias, né? Mas quando a gente fala dessa educação infantil, isso se faz muito necessário mesmo, né? Então, eu indico, assim, os estudos da Kilsan para que a gente possa abordar, para que isso possa ser abordado, né? E a gente tem observado o quanto a literatura é um caminho possível para esses debates. E pegando o gancho aqui também, é importante a gente falar sobre afetividade também, de reconhecimento da criança, né? Trabalhar com espelho é ótimo, né? A criança vai ter uma visão dela. Trabalhar com afetividade também é super importante, né? Dar a mesma atenção que você dá para uma criança branca, dá para uma criança negra. Essa relação, né? Essa construção, né? Junto das crianças, né? Mais abaixo a Cintia, ela vai perguntar também
direcionado ao tema das crianças e educação infantil. Eu acredito que tenha sido contemplado nessa resposta que vocês deram, né, que ela vai perguntar como abordar o tema. Eu acho que já foi bem respondido por vocês. A Laís do Socorro, do Espírito Santo, ela fala: professora Lilian, poderia esclarecer um pouco mais de como trabalhar a questão da escravidão, né, a escravização nesse caso? Larice, quando eu trago a questão da escravização, eu chamo atenção para o termo, né, para a utilização do termo, né, para a gente romper com essa ideia de pacífica de algo, de uma condição aceitável, né, onde não teve uma movimentação dos negros, né, e a gente sabe que teve uma movimentação, que a abolição da escravização, ela não foi relacionada apenas à assinatura de uma lei, ela está relacionada também às mobilizações dos negros também, né, nessa mobilização dos quilombos, nessa mobilização dos negros também. Então, olhar por esse lado de não trazer uma narrativa onde o negro aparece numa postura inferior como condicionado, né? Mas trazer uma ideia de que ele se mobilizou para que isso acontecesse também. É uma mudança de narrativa que a gente propõe. E só, a pergunta foi direcionada à Lilian, né, mas só para pontuar um aspecto que eu acho que atravessa um pouco, é a própria noção de escravo ou escravizado, né? É nesse sentido que a noção de escravidão ela nos aparece, né? Quando a gente coloca o escravo, é uma condição de ser, né? E não uma condição de estar. E quando essa condição de ser é imposta a determinados sujeitos, ela atravessa diversas dimensões. E o estar, ela humaniza essas relações pensando o nível que a própria humanidade chegou, né? De explorar outros seres humanos, né? De escravizar outros seres humanos, né? Prosseguindo as perguntas, o Bruno Silveira pergunta: como vocês avaliam as falas dos estudantes pesquisados de forma a torná-las atividades antirracistas, tanto na escola como na universidade? Então, as falas as respostas, né, que nos foram trazidas, quando a gente se propõe a trazê-las para o debate nesse espaço, é um caminho possível, né? Porque a gente se propõe a ouvir o que os estudantes da educação básica, o que as estudantes da educação básica e do ensino superior, o que essas pessoas têm a dizer e como elas têm percebido a construção desses conhecimentos. Porque a gente questiona se existe essa construção e quando não existe, como elas entendem que isso poderia contribuir? E a partir dessa escuta, e a Bell Hooks vai falar muito para a gente sobre isso, né, no Ensinando a Transgredir, por exemplo, é sobre essa necessidade de escuta desses sujeitos. E eu entendo que essa escuta, esse diálogo estabelecido na educação básica e no ensino superior, ele é um caminho fundamental para a construção dessa educação antirracista, né? Então, esses próprios dados, eles são um caminho possível para reflexão e análise, e ele faz um movimento de escuta que se faz necessário nesses ambientes, né? Pensando também os estudantes da educação básica, eu tenho como exemplo um fato, né, isolado que aconteceu da aplicação desse formulário e da mãe dessa criança, ela retornar para mim e falar que leu para o filho, né, o livro Lápis de Cor de Pele dele, e essa criança produzia a partir daí. Então, eu achei muito interessante, né, dessa abordagem, né, de como ela viu a necessidade de trabalhar essa questão, né, com o filho dela. E quando a gente volta para a escola e para a universidade, essas questões, eu creio que essas questões elas também trouxeram reflexões para essas pessoas, né, que eu creio que quando a gente traz
qualquer pergunta, qualquer questionário, pode ser que depois, agora eu tenho uma concepção, e com o passar do tempo eu traga outras formas de pensar sobre aquele assunto. Então, quando a gente pensa nas atividades possíveis, né, sobre a perspectiva antirracista, né, a gente tem uma ideia de que primeiramente, mudar os conceitos, né, que são aplicados, né, e a necessidade desse diálogo, trazer esse diálogo, né, com esse diálogo das universidades com as vivências, né, como é que se faz necessário, né, para a construção, né, dessa educação antirracista. Prosseguindo, a Maria Fernandes pergunta: eu queria que vocês falassem um pouco de como introduzir esse debate na escola com os professores. Sabemos que podemos encontrar professores parceiros, mas mesmo assim ainda existe muita resistência. Como enfatizar a importância desse tema para a escola? Vou começar então a responder, Lídia. Então, Maria, esse é um caminho muito delicado e desafiador para a gente, né? Porque muitas vezes a gente chega na escola e a escola não quer falar. Muitos dos sujeitos que estão presentes naquele ambiente não querem falar sobre isso, né? Então, a gente precisa estabelecer alguns tensionamentos mesmo no sentido de reivindicar esse espaço e sempre trazendo a legislação, né? A gente tem uma lei que estabelece a necessidade dessa discussão. E muitas vezes a gente precisa apontar essa lei como uma forma de legitimar o que a gente está fazendo, o que a gente está tentando construir, né? Obviamente, quando a gente tem uma escola com uma direção que se propõe a construir isso, uma coordenação disposta a pensar, uma supervisão pedagógica que caminha nesse sentido, tudo isso facilita muito, muito esse diálogo, né? Mas são desafios possíveis mesmo, que a gente pode encontrar, que é encontrar esses espaços fechados para essa discussão. E muitas das vezes a gente encontra esse fechamento em ambientes que se fazem extremamente necessários, né? Porque se as pessoas não estão abertas, se esses professores e professoras não estão abertos a conversar com a gente sobre isso, como esse ensino tem sido construído na sala de aula? Então, realmente é um desafio que, assim, eu não tenho uma receita para isso, mas a gente precisa se amparar nessa legislação, a gente precisa reforçar isso e tentar reforçar a necessidade disso, pensando espaços de formação, né, espaços como esses que a gente está se reinventando para construir e dialogar sobre essas questões. Então, acredito que a formação continuada é um caminho necessário, buscar esses apoios, né, a própria Secretaria de Educação, em determinados ambientes, a gente, em Viçosa, tem acompanhado algumas mobilizações nesse sentido, e no último encontro nós teremos a fala da Ana Carolina, que está na Secretaria de Educação. Então, a gente precisa buscar essas alternativas mesmo, né, e reivindicar esse espaço, entendendo que há uma legislação que ampara isso. Então, assim, não é uma coisa pessoal minha, né, e mesmo que fosse, deveria ser considerada, mas para determinadas pessoas isso não basta. Então, a gente tem que falar, olha, existe uma lei para trazer isso, e a gente precisa aplicá-la. E eu estou contempladíssima. Pode continuar, Michele. O Natalino Oliveira faz um comentário. Ele diz: agora, é extremamente importante abordar a questão em ambiente escolar, em escolas de educação básica. Porém, não acha que nas universidades, inclusive nos cursos de mestrado e doutorado, essas questões são pouco trabalhadas? Há um epistemicídio generalizado nos programas de pesquisa, né, mestrado e doutorado. Além disso, negras e negros ainda sofrem com preconceito linguístico e são constantemente humilhados em algumas instituições. Gostaria de refletir um pouco sobre isso. Você quer iniciar, Lilian? Eu estou aqui. Eu posso começar, né? Assim, com o contato que eu tenho, né, com pessoas, né, do mestrado, do doutorado, né, eu vejo que estes são alguns dos questionamentos que muito apresentam, né, se apresentam nas linhas de pesquisa, né, e
quando eles vão apresentar, né, suas pesquisas, como pode haver também uma recusa, né, dessas pesquisas, da forma como elas vêm, né, porque é uma temática que vai, desculpa o termo, mas é verdade, vai cutucar a ferida, e muitas vezes não se quer, né, mexer nessa temática. A gente sabe que, majoritariamente, as instituições de ensino, elas têm, né, uma predominância de professores, né, de professores do ensino superior brancos, né? Então, é importante refletir também sobre essa questão. Mona, quer... O que o Natalino trouxe, né, é fundamental. A gente precisa que a pós-graduação esteja discutindo, produzindo conhecimento nesse sentido, né, produzindo pesquisa que caminhe e dialogue para isso. E aí eu coloco ainda uma reflexão muito importante quando a gente tem acompanhado recentemente esses debates em relação às cotas na pós-graduação, né? E aí a gente precisa entender que muitas das vezes esse processo de identificação do sujeito negro, ele acontece no ensino superior, né? E aí, quando a gente se depara com isso no ensino superior, é na pós-graduação que a gente vai buscar construir pesquisa voltada para essas temáticas. A gente tem observado muito essas movimentações. Então, trazer esse debate das cotas raciais também pensadas, a gente vai aprofundar sobre isso na próxima semana, mas é porque essa questão do epistemicídio, ela perpassa de forma significativa por isso. Então, trazer a implementação disso para a pós-graduação diz respeito ao epistemicídio, diz respeito à produção de conhecimento, né? Então, esses programas de pós-graduação, eles precisam se colocar nesses espaços, e entendendo também a necessidade de que o debate sobre relações étnico-raciais ele é amplo e cabe a todos os sujeitos da população brasileira, né? É um debate que se faz necessário e a gente precisa cobrar, né? E refletir muito sobre a necessidade de uma pós-graduação aberta para esses diálogos, e a gente se depara muito com as dificuldades quanto a isso, no que diz respeito às próprias orientações de trabalhos, né, as orientações de pesquisas que caminhem no combate a esse epistemicídio. Essa própria noção de pluriversalidade, ela muitas vezes não está presente nos programas de pós-graduação, né? A gente precisa tensionar para que isso aconteça. Seguindo a ordem de perguntas, Bruno Silveira, ele diz: quais dicas vocês têm para um trabalho que visibilize o branco e não aponte hegemonicamente o negro? Pois, como vimos nas pesquisas que vocês trouxeram, os brancos precisam ser pensados. Eu fiquei com um pouco de dúvida em relação à questão, se ele quer entender o papel da branquitude nesse processo. Acho que seria isso, né? Eu também não entendi muito bem. Porque, assim, essa visibilidade do sujeito branco, ela já acontece, né? A gente está tentando mudar o foco, ampliar os nossos focos, né? A gente precisa ir para além de perceber apenas o sujeito branco. Todo conhecimento produzido, tudo que a gente lê nesses espaços e constrói está muito voltado para esse sujeito branco. E aí aqui a gente está tentando construir uma perspectiva que nos permita dialogar para além desse sujeito que se coloca como universal, né? Como a gente colocou no debate, no próprio trecho da Grada Quilomba. E aí, pensando, se a pergunta for no sentido de pensar a branquitude, a responsabilidade da branquitude nesses processos, isso diz respeito a entender como o debate sobre relações étnico-raciais é um debate sobre relações, né? E trazendo a própria racialização dessa branquitude, né? Isso se faz como algo necessário para que esses sujeitos também não se entendam como universais, né? E aí, quando a gente traz nos nossos dados ali a fala desses sujeitos brancos quanto a isso, a gente também busca entender que há uma falha na formação para que esses sujeitos se entendam e busquem alcançar determinadas reflexões. A gente está apontando ali muito mais a formação e não uma concepção individualizada, né? Quando a gente está trazendo esse ambiente escolar, a gente está pensando de uma forma maior, mais ampliada, mas a gente se atenta também à necessidade dessa branquitude, dessa racialização, que são algumas questões que já foram discutidas nos outros encontros também, né?
A Lina quer colocar alguma coisa sobre essa pergunta? Bom, a fala da Mona diz bastante coisa do que eu já ia falar, né, sobre a visão de nós trazermos, né, ampliar, né, o foco, né, não trazer, né, um caráter etnocêntrico, europeu, né, a gente não quer colocar né, o branco no centro, mas ampliar, né, essa visão. E a forma como isso se faz necessário diz muito também da forma como nós, né, temos, né, nós aprendemos esses conceitos, né, de não trazer essas divergências, né, e mesmo tratar essas relações mesmo que trazem, né, construir uma construção conjunta, né, de não colocar o branco como foco, mas e nem o negro como foco, mas trazer que existe uma diversidade maior, né, trazer os indígenas, trazer as pessoas com deficiência, né, ampliar o foco, né, para outras pessoas também, né, para os diferentes gêneros, né, é necessário, né, fazer essa discussão. A Nicilene Nascimento pergunta: como fazer quando precisamos colocar em prática um projeto sobre identidade negra e a direção da escola não aborda a Lei 10.639? Você quer iniciar, Lili? Eu acho que, no primeiro momento, é uma questão de diálogo, né? De trazer, né, para a direção que é uma lei, que ela é obrigatória, que é trazer mesmo um aporte, né? E quando a gente vem com um aporte, né, legal, com um aporte teórico, né, para apresentar isso traz mais força, né, no seu argumento com relação à direção. Mas aí é importante também, isso já aconteceu também outras vezes, em outras situações, com algumas pessoas que eu conheço, de uma escola ser majoritariamente ter estudantes brancos e o diretor se vê contrário a um projeto já sobre identidade, sobre questões étnico-raciais. Então, é importante a gente e isso ser negado. E mesmo que isso seja negado, né, que não deveria acontecer, é você trazer também que você, mesmo que isso seja negado a você, você não teve medo e foi lá e trabalhou, né? Foi um trabalho isolado, talvez, né? Dialogar também com outros professores também é importante. Então, talvez seja uma questão assim de trazer, mesmo que isoladamente, sua mobilização, seu movimento, né? Falar que você está trazendo essa questão para dentro da sua sala de aula, né? Me senti contemplada com a fala da Lilian, é nesse sentido mesmo. E, assim, a partir desse diálogo, porque a gente precisa entender também porque esses sujeitos não estão seguindo a legislação, né? E aí, a partir desse entendimento, colocar o questionamento mesmo, gente, é uma lei, sabe? Então, a gente tem um amparo legal para reivindicar isso. E a gente precisa usar disso a nosso favor, né? Então, não é uma coisa que pode ser feita ou não pode, isso tem que ser feito. E isso é importante para a escola, né? Então, como a gente vai reivindicar isso? Falando em aspectos legais também, que é uma possibilidade, né? A Regina Silva, ela faz uns comentários, né? Ela faz um comentário. Como o negro seria apontado hegemonicamente a uma sociedade racista? É impossível. Para que visibilizar o branco? Mas eu acho que talvez conecte com o comentário do Vinícius de Oliveira, que ele coloca que acredito ser importante pensar a branquitude no sentido de racializá-la. Também partir para uma orientação de perspectiva que a construção dessa branquitude Acho que é a conexão da Michelle, né? Voltou. Não. Não.
Sim, voltou. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês, a minha conexão caiu e com isso eu perdi a pergunta. Não consegui ter acesso à pergunta do Vinícius. Júlia, você tá com. Você consegue ler pra gente a pergunta do Vinícius? Consigo sim. Vou só procurar aqui. Olha, o Vinícius ele fala assim: acredito ser importante pensar a branquitude. É essa mesmo, né, Michele? Isso, Tá bom. Júlia. Acredito ser importante pensar a branquitude no sentido de racializá-la também e partir para uma orientação de perspectiva que a construção dessa branquitude produziu essas hierarquizações raciais. Visibilizar o branco, entre aspas. Na minha compreensão, seria apontar a branquitude enquanto opressora e produtora da ocidentalidade que mata pessoas negras e indígenas. Importante lembrar que este curso é sobre epistemologias negras, então a negritude está no cerne da discussão. Isso é inevitável e básico. Então, essa foi uma observação do Vinícius de Oliveira. Então, quando a gente traz sobre a branquitude, né, a gente não quer colocar sobre o branco, né, como centro, né, da discussão, e a gente traz mais sobre uma questão de trazer, né, a outros conhecimentos, outras epistemologias, outros sujeitos que formam a sociedade, né? A gente não está colocando o branco no centro da discussão, mas nós estamos trazendo exatamente essa perspectiva da necessidade de provocar o branco a a formar essa conscientização, né? Essa conscientização, o reconhecimento dos sujeitos negros na sociedade, né? E tornar isso uma forma de diversidade realmente efetiva, né? Como propõe, né, as leis que a gente já abordou e também trata o curso. No sentido do que a gente tinha colocado anteriormente, né? De pensar essas relações e essas epistemologias negras, que é o que a gente vem debatendo desde o início, tentando desconstruir a lógica da hierarquia de conhecimentos, né? Então, gente, eu estou olhando aqui as próximas perguntas, só um minutinho. O Bruno tinha feito uma pergunta, parece que ele fez uma pergunta antes do Vinícius. Tá bom, deixa eu ver aqui. Desculpa, gente, já fui contemplado. Muito obrigado, viu? Ah, então tá bom. Eu acho que dá tempo para uma última pergunta. Gente, pode falar. Pode falar, Michele. Desculpa, pode falar. A gente já está caminhando para o final, o tempo já está começando a chegar, né, a nossa hora. Eu queria fazer dar uns recadinhos, né? Os comentários que aconteceram durante as aulas que foram importantes. O Natalino de Oliveira disse sobre um drive coletivo, né? Que assim os palestrantes poderiam postar os materiais e os slides. Aí nós achamos uma boa ideia, a organização do curso vai considerar essa sugestão. E sobre o relatório também, a gente percebeu algumas dúvidas, né? Esse relatório ele vai ser enviado em breve para vocês via e-mail. E ele vai ser único. E não vai ser nada muito difícil. Mas, por hora, a gente está finalizando de forma cuidadosa e coletiva para que ele englobe as questões, as reflexões que estamos construindo ao longo do curso. Então, quanto ao relatório, não precisa se preocupar.
Eu queria perguntar às palestrantes se elas têm mais alguma colocação. Mona Lisa e Lilian. Não, então, gostei muito das perguntas que foram colocadas, né? Foram reflexões interessantes e muito importantes para a gente pensar esses caminhos para a construção de uma educação antirracista. São percursos que se fazem necessários e percursos que evidenciam as epistemologias negras, né? Então, que é a grande temática do nosso curso. E pensando sempre que as nossas reflexões estão voltadas para essa formação, né? Todos os debates que a gente trouxe aqui e os próprios dados que a gente conseguiu levantar com essas estudantes e esses estudantes nos chamam a atenção para pensar a formação e como esses debates precisam passar pela escola, principalmente quando a gente está falando de estudantes da educação básica e de estudantes do ensino superior, mas ele também precisa ultrapassar a escola, né? E a forma como a própria legislação ela é implementada, que parte dos movimentos sociais, nos auxilia a perceber que a sociedade, a comunidade tem muito a dizer sobre isso, as famílias têm muito a dizer sobre como construir uma educação antirracista, e a gente precisa ouvir, a escola precisa se abrir para ouvir isso, e entender que esses saberes estão sendo produzidos nas mais diversas formas, né? E a nossa atenção nesse espaço, pela temática do encontro, acaba sendo a educação escolar, mas isso ultrapassa mesmo. Bom, pessoal, foi muito boa a reflexão, né? Agradeço a contribuição de todos, né, com as perguntas, agradeço compartilhar esse espaço, né, com a Mona Lisa, com a Júlia, com a Michele. Foi um momento, né, de construção. E é realmente um caminho, assim, cheio de percalços, um caminho que vai ser necessário muitos enfrentamentos, né? Há muito a que melhorar, há muito a que transformar. E então, esse movimento, essa mobilização do curso é realmente para trazer, né, essa perspectiva antirracista de pensar, né, as epistemologias negras de forma a trazer, né, outros conhecimentos, outras formas de pensar, né, o negro na sociedade também. Sim. Eu gostaria de agradecer, então, a Mona Lisa e a Lilian pela colaboração. Eu aprendi muito com vocês hoje, sempre é um grande aprendizado ouvir vocês. E agradeço a contribuição de todos vocês por ficarem até o final também. As perguntas que não conseguiram ser respondidas por causa do tempo podem ser feitas nas outras redes sociais, no Instagram das palestrantes, ou o contato no grupo do WhatsApp também, ou no e-mail, né? Então é isso. Agradeço mais uma vez. E queria propor para o encerramento a gente ligar as câmeras para a foto, né? Dar um sorrisinho aí para a gente encerrar legal. Alguém bate o print. Gente, muito obrigada. Então é isso, né? Mais alguma colocação, Mona Lisa? Não, é só para agradecer mesmo a oportunidade de estar nesse espaço e construir isso de forma coletiva com vocês. É sempre algo muito significativo. Eu estou aqui tentando fazer os prints também, gente. E a sexta. Massa. Então é isso, gente. Até a próxima semana. Obrigada.